Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos começando mais um programa Adoração. No programa de hoje nós estudaremos o capítulo 5 de Apocalipse e falaremos um pouquinho sobre o trono do Cordeiro. Então eu quero convidar você para ficar aqui ligado com a gente, conectado aqui na TV Novo Tempo, para que você possa, junto comigo, estudar esse capítulo maravilhoso. Como já falei, nós estamos começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, nós já estamos de volta. Falei para você que seria rapidinho. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, como eu falei para você, e o programa de hoje nós falaremos um pouco sobre o capítulo 5 de Apocalipse. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu quero falar para você de outra coisa que também é especial e que nós queremos oferecer a você aí na sua casa, para você receber na sua casa. Eu estou falando da Revista Esperança Mente Feliz, um curso bíblico maravilhoso que você pode fazer o pedido aqui com a equipe da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo e você pode receber na sua casa totalmente grátis. É muito simples, você só precisa entrar em contato com a equipe da Escola Bíblica no número 12 98244 4449. 12 98244 4449. Você manda uma mensagem lá, diz, olha, eu quero o curso Mente Feliz, e eles vão conversar com você, pedir ali algumas informações e fazer um envio da revista para a sua casa totalmente gratuito, como eu já mencionei. Você não vai pagar nem mesmo pelo envio. E se de repente o número de telefone for um pouquinho complicado para você, você também pode acessar através da página, através do site da Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica. Acesse o site da Escola Bíblica, faça o pedido da sua revista e aproveite esse material aí na sua casa. Muito bem, agora que já foi dado o recado, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar e pedir então a direção de Deus sobre o estudo dessa palavra. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo, suplicando, Senhor, que o Senhor fale conosco neste dia, que o Senhor nos ensine ao longo do estudo que faremos da Tua palavra. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para você, nós vamos estudar o capítulo 5 de Apocalipse, então, por favor, já pegue a sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia por perto. Se você tem, de repente, no seu dispositivo, no seu celular, a Bíblia instalada, abra aí o livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós faremos uma leitura de todo o capítulo no programa de hoje. Claro que nós vamos fazer de forma pausada, comentando algumas coisas, mas é importante que você possa acompanhar o texto bíblico aí onde você está, para você até mesmo conferir e absorver melhor o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui hoje. O capítulo 5 é um capítulo muito importante, e eu sei que é complicado falar isso porque, na verdade, todos os capítulos da Bíblia são capítulos, todos eles são muito importantes e têm informações preciosas para a gente. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre essas preciosas informações que são encontradas no capítulo 5 de Apocalipse. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta já no capítulo 5, versículo de número 1. Nós começamos a leitura então e diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Muito bem. Nós temos aqui o começo do texto, o começo do capítulo 5. E é importante mencionar que o capítulo 5 ele é uma continuação da visão que nós vemos no capítulo 4. Então, de repente, se você quiser depois ler também o capítulo de número 4, você vai conseguir entender um pouco melhor, porque é a sequência de uma mesma visão. E o texto ele começa dizendo que é um livro, um rolo, e está fechado com 7 selos.
Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a forma desse livro. Hoje, eu e você conhecemos um livro como esse, como uma Bíblia, né, com páginas e tudo mais. Porém, naquela época, os livros eles eram diferentes. Eles eram rolos, era um pergaminho enrolado, era um material de couro, alguma coisa, mas que era enrolado na forma de um rolo. Então, o livro que ele vê é esse. E ele está escrito por dentro e por fora. A escritura, o que você pode ver ali daquele livro por fora, vamos dizer que é mais ou menos como um resumo. Geralmente, quando se vê esses documentos selados, esses livros selados, eles são documentos. E eles ficam armazenados, ou ficavam armazenados em uma biblioteca, em uma espécie de estante, alguma coisa assim. E todos eles enrolados e selados. Logo, não se podia abrir. Então, o que se tinha por fora desses livros era uma espécie de um resumo. O resumo do conteúdo do livro era encontrado por fora. Então, quando nós vemos essa forma do livro, de rolo, escrito por dentro e por dentro tinha o conteúdo completo do documento. Por fora, apenas um resumo. Para a gente exemplificar isso, vamos imaginar que fosse um documento de compra e venda. Apenas a título de ilustração aqui. De repente, na parte de fora estaria o nome do comprador, o nome do vendedor, o valor da venda, o objeto que foi vendido, talvez a data da venda. Então, dessa forma, você tinha um resumo de todo o conteúdo de dentro, todo aquele documento que tinha lá. Um outro ponto importante aqui no versículo é que ele fala sobre 7 selos. E nós já falamos um pouco sobre os documentos selados. Os documentos, normalmente, eles iam ter de 1 a 3 selos. Porém, documentos de suma importância, quando o documento era muito, mas muito importante, ele era então fechado, selado com 7 selos. Logo, eu e você podemos perceber aqui então que nós estamos falando de um documento muito importante, porque segundo a tradição, segundo a cultura da época, segundo os usos e costumes da época, se um documento fosse selado com 7 selos, ele seria um documento muito, mas muito importante. Entendida essa primeira parte, entendido esse contexto, voltamos então para o texto bíblico. Nós faremos de novo a leitura do versículo 1, junto com o versículo 7. Então eu leio o primeiro versículo 1, depois eu salto para o versículo de número 7. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Agora eu pulo para o versículo de número 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora nós vemos aqui uma ilustração, não uma ilustração, mas um relato, uma descrição a respeito de onde estava esse livro, de onde estava esse rolo, e ele estava na mão direita. Há algumas interpretações em relação a essa mão direita. A mais comum, que é a que se encontra em praticamente todas as traduções, é de que, de fato, ele estava sendo segurado na mão direita. Deus segurava na mão direita dele esse rolo. Porém, existe a possibilidade de que a forma gramatical com a qual João escreveu no grego, na verdade, ele não diz na mão direita. Isso já não é uma possibilidade. Voltando um pouquinho, no grego original, como está escrito lá, diz assim: ao lado da mão direita, do lado da mão direita. Ou seja, não necessariamente na mão direita, mas do lado direito. Então existe a possibilidade de que ele não estivesse de fato na mão direita, mas de repente assentado no trono ou em algum lugar, mas que ele estivesse ali do lado direito de Deus. Também existe uma possibilidade de que o trono não seja exatamente como o trono que nós conhecemos hoje. Um trono britânico que se senta ali o regente daquela forma. Existe a possibilidade de que o trono, na verdade, funcionasse como uma espécie de sofá. Pode ser que seja qualquer um dos dois casos, mas apenas para nós entendermos que naquela época os tronos também eram como um sofá, que tinham outros lugares onde a pessoa se assentar. Então eu podia sentar à direita e à esquerda do trono, no mesmo trono. Claro que também era possível colocar tronos à direita e à esquerda e você compartilhar esse trono aqui. E é importante nós entendermos esse compartilhamento do trono, porque mais à frente nós falaremos um pouquinho mais sobre isso.
E apenas para dar um pouco mais de luz a essas possibilidades interpretativas que eu estou trazendo, eu quero que você vá ao livro de 1 Reis, no capítulo 2, versículo 19. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, você vai encontrar ali uma cena de Batseba conversando com Salomão, e se você observar o versículo 19, ele diz mais ou menos assim: assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se apresentou ou se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Algumas traduções vão dizer apenas do seu lado direito. Aqui ele diz que um trono foi trazido, então não seria o trono como um sofá, como eu mencionei, mas um trono foi trazido e ela sentou à mão direita. Ou seja, não significa que ela sentou na mão direita, mas sentou do lado direito de Salomão. Lá no livro de Salmos, Salmo 110, versículo de número 1, nós também encontramos uma referência sobre o assentar-se à mão direita. Lá diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Algumas traduções vão apenas dizer, assenta-te à minha direita, enquanto outras traduções vão dizer, à minha mão direita. Eu trago esses dois versículos, eu trago esses dois contextos, apenas para você perceber que não necessariamente pode ser que ele estivesse segurando, mas que estivesse à mão direita, certo? Entendendo esse contexto, vamos avançar na leitura e agora eu quero ler com você, desde o versículo 2, aqui em Apocalipse 5, até o versículo 6, a primeira parte do versículo 6. Apocalipse 5, do verso 2 ao verso 6. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Bom, nós falamos aqui sobre o trono, a mão direita, o rolo, os 7 selos. Nós falamos que esse documento era um documento de muita importância porque ele estava selado com 7 selos. E agora nós vemos o cenário, João tendo essa visão, João conhecendo, de certa forma, o documento, porque se ele vê os 7 selos, ele sabe que é um documento importante. E agora ele se preocupa porque ele percebe, ele olha e vê que ninguém é digno de abrir o selo, de abrir o livro, de romper os selos. E é curioso porque João chora muito. João se desespera porque ele vê o documento e ele sabe que é um documento importante. E ele sabe que de alguma forma ele tem a ver com tudo aquilo, porque senão Deus não estaria mostrando. Ele sabe que ele está tendo uma visão a respeito do tempo do fim, ele está tendo uma visão da revelação de Jesus para ele. E ele se desespera porque ele disse: e agora eu não vou conseguir saber o que tem no conteúdo desse rolo, no conteúdo desse documento, no conteúdo desse livro. E então chega alguém e diz assim: João, não se desespere, não chore, porque aqui entre nós, ele ainda não havia visto, aqui entre nós há alguém sim digno de abrir este livro. Perceba que nós estamos falando de alguém ou de uma pessoa que apenas ela é digna em todo o universo de abrir esse livro. Porque ele está diante do trono de Deus, diante do próprio Deus, diante dos anjos, diante dos anciãos, diante do Espírito Santo, e ele está diante de todos esses seres, e nenhum deles é digno. E ele então se preocupa e diz: e agora,
como vai ser tudo isso, como vai se desenrolar a minha visão, como vai se desenrolar a história da humanidade. Porém, então, vem um deles e diz, João, não se desespera, não chora. Há sim alguém entre nós. E agora ele vê saindo ali do meio do trono, saindo do meio de todas as pessoas. Eu imagino até que Jesus ficou ali escondidinho, dizendo assim, eu vou esperar um pouco para dar um pouco de emoção e depois eu entro para que João perceba. E é curioso que ele diz assim, olha, ele venceu e ele fala do leão da tribo de Judá. Quando Jesus é mencionado como o leão da tribo de Judá, essa referência ao leão mostra o que Jesus fez. Um leão, um ser forte, o rei da selva, como nós dizemos. Um animal muito forte, muito poderoso. E Jesus agora, representado por um leão, ilustra então a vitória de Jesus. Jesus venceu. Primeiro houve então uma batalha, houve algo para que Jesus pudesse vencer. Porém, no versículo de número 6, esse cordeiro, ou o próprio Jesus, ele também é apresentado como um cordeiro. E o cordeiro então mostra como foi que ele venceu. O leão mostra o que ele fez, venceu. Já o cordeiro mostra como que ele venceu como um cordeiro, sendo sacrificado por mim e por você. Jesus é o único ser digno de abrir esse livro, digno de romper os selos. E ele conquistou essa dignidade através daquilo que ele fez por mim e por você. Perceba a importância e a dimensão do sacrifício. Perceba também a importância de Jesus em todo esse cenário. Em todo o universo, ele é a única pessoa capaz, digna, que tem a autoridade de romper os selos desse livro. Quero ler com você o versículo 6 ainda, mas a segunda parte. Depois do ponto diz assim, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aqui nós faremos mais um estudo. Neste momento, nós então percebemos que Jesus ele começa a ser entronizado. E nós vamos ver mais à frente a adoração que é rendida a Jesus. Lembra que eu falei para você da importância do trono, de se assentar à direita? Lembra de tudo aquilo que eu falei ao longo da mensagem? Nós vamos conectando isso parte por parte. E agora, nós percebemos aqui algo muito importante. Ele fala dos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós temos aqui, então, o derramamento do Espírito Santo. Eu quero voltar um pouquinho com você no livro de Atos. Volte comigo no livro de Atos, o capítulo de número 2. Em Atos, capítulo de número 2, nós temos ali algo precioso na história do cristianismo. Nós temos a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado sobre os apóstolos ali no Pentecoste. E nós vamos ler no capítulo 2, desde os versículos 32 até o versículo de número 36. Diz assim, Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aqui é uma referência do Salmo 110, versículo 1, que nós já lemos. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui nós temos, nesse cenário, especialmente nos primeiros nos primeiros versículos que nós lemos, leio de novo o versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Agora o 33, exaltado, pois à direita de Deus, observe, exaltado à direita de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, ele está falando de um momento em que ele foi exaltado à direita do Pai.
ele recebe a promessa do Espírito Santo e derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. Para mim, total sentido, total ligação com Apocalipse capítulo 5. Mas eu quero ainda voltar para Apocalipse para que nós possamos ler alguns outros versículos sobre a visão do trono. Começando com Apocalipse 1, versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, nessa primeira parte, nessa visão aqui de Apocalipse capítulo 1, os 7 espíritos estão diante do trono. Avançamos um pouquinho agora para Apocalipse capítulo 4. Lembrem que 4 e 5 são a mesma visão. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Perceba, do trono saíam, e diante do trono estavam os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, aqui, João ainda vê o Espírito Santo. Porém, quando nós vamos para o capítulo 5, versículo 6, a segunda parte do versículo 6, que nós já lemos, mas voltamos a lê-la. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembre-se que ele pegou o pergaminho que estava, já seja na mão direita ou do lado direito de Deus. Ele então já se coloca, ele já está na posição ao lado direito, assim como nós vemos lá em Atos, capítulo 2, que nós lemos. E ele fala então que agora, exaltado à direita de Deus, ele derrama o Espírito Santo. Em Apocalipse 5, o Espírito Santo já não está presente nessa visão diante do trono, porque ele foi enviado para a terra. E até hoje ele está no meio de nós, aqui, ajudando e auxiliando a raça humana a entender a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus. Está nos ensinando, nos tocando, nos abençoando. Quero continuar a leitura com você agora, ainda no capítulo 5, os versículos 7 e 8. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe aqui que agora esses seres eles começam a se dirigir a Jesus, já dispostos, já inclinados a adorar a Jesus. Aqui, então, ele começa a ser entronizado. O cordeiro, ele não apenas pega o livro, mas ele agora assume o trono dele. O cordeiro agora está em seu trono. Se você for lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo de número 1, você vai ver. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Já seja um trono como um sofá, ou já seja o trono e um outro trono ao lado, mas o que importa é que ele está sentado à destra do trono. Ele está entronizado, ele assumiu o lugar dele no trono. E ele assumiu o lugar dele no trono porque ele se tornou digno de sentar neste lugar, assim como se tornou digno de abrir o livro e romper os selos. Você vai ver nos capítulos seguintes de Apocalipse que esses selos começam a ser abertos e a história da humanidade de alguma forma também é revelada. Quero ler com você aqui os últimos versículos do capítulo. E cantavam um cântico novo, a partir do 9, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Verso 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam. Definitivamente, Jesus é digno de adoração. Definitivamente, Jesus estava sendo adorado no céu, no trono ao lado do Pai. É muito importante entendermos isso, porque nós reconhecemos através aqui de Apocalipse a divindade de Jesus. Claro que não apenas aqui, mas em outros lugares, em outros versículos, nós percebemos a divindade de Jesus, porque diante do próprio Pai, Jesus é adorado e apenas Deus pode ser adorado. Portanto, eu quero e preciso que você entenda, Jesus é um ser divino. Jesus faz parte da deidade, da trindade. Segundo ponto, Jesus é digno de adoração. Jesus é digno de adoração e me fascina ver como eles adoram em alegria, como eles se satisfazem em adorar a Jesus. E isso me faz olhar um pouco para mim, para minha adoração, e me faz querer adorá-lo cada vez mais e melhor, porque ele é digno de adoração. Um outro ponto importante desta mensagem que nós encontramos no capítulo 5, nós somos a herança. Nós somos a herança de Jesus. Lembra que eu falei para você que apenas documentos importantes eram selados com 7 selos? Há registros que mostram que principalmente testamentos eram selados com 7 selos. Principalmente documentos que tratavam sobre herança eram selados com 7 selos. E você sabe, a herança ela só pode ser aberta por alguém específico, alguém que é digno de receber essa herança. Me parece maravilhoso imaginar que este livro é um livro que fala sobre a herança de Jesus. Sobre aqueles que serão resgatados, aqueles que foram redimidos e serão resgatados por ocasião da volta de Jesus. Me parece maravilhoso pensar que de repente este livro, selado com 7 selos, de alguma forma fala sobre mim e sobre você. E muito, muito em breve Jesus voltará para levar consigo a sua herança. Deixa eu falar para você que você é a herança de Jesus. Ele agora está no trono dele, querendo resgatar você, querendo salvar você, ansioso por voltar e levar a mim e a você. Se você tem esse desejo, se você quer ser parte da herança de Jesus, eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos e pedir a Ele que Ele possa preparar você cada vez mais, cada dia. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado porque através da Bíblia nós podemos conhecer mais de Ti, podemos conhecer mais de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo foi enviado. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo está agindo. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que Jesus é divino, nós podemos e devemos adorá-lo. E, Senhor, nós queremos fazer parte desta herança, nós queremos fazer parte deste livro. Portanto, Deus, na volta de Jesus, permita que nós possamos nos achar prontos para ser levados com Ele. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.